Vamos lá, a gente falou, a gente começou a falar já na sexta-feira sobre o Mishteh, a festa de Ahasverosh, não? A gente falou que tem que entender qual era o grande problema que tinha na festa de Ahasverosh. Assim, é trazido em várias fontes que lá a comida servida era kasher. Ahasverosh deu liberdade total. Chegamos ao Pshat dos Psukim. O Pshat dos Psukim é que Kirtzonish Vaish, cada um podia fazer o que ele quisesse. A festa, a Ahasverosh, ele deu a maior liberdade do mundo. Você aqui, ele deu salas separadas para os Yehudim, se eles quisessem. Eles podiam comer lá, eles podiam dormir lá, eles podiam falar os deveres Torá deles lá. Qual o grande problema? Ninguém precisa trabalhar meio ano. Ninguém precisa, não, meio ano foi só para a corte, para o Sarim. Mas em Shushan teve 7 dias, 7 dias também é normal, entendeu? É um carnaval. E a gente fala, quer dizer, qual era o grande problema? Mais ainda, a gente falou, a maioria dos sábios da geração falavam para ir na festa de Ahasverosh. Agora não é hora de brigar com o rei. Não é hora de entrar em conflito com o monarca. Mordecai é o único que falou que não se deve ir. E a gente perguntou por quê. Por que Mordecai falou? Para explicar isso, a gente tem que entender que existe sempre coisas que são fora o permitido e o proibido. Existe algo a mais. A pessoa tem que sempre entender, a gente falou disso também no final da vez passada, que a pessoa tem que ter suas linhas vermelhas. A festa de Ahasverosh, ela vinha comemorar o fato do povo judeu não existir mais. O fato do Beit HaMikdash não voltar a ser reconstruído, o fato de ter passado 70 anos de Galut, quando finalmente Ahasverosh ele consegue estabilizar o seu governo. A gente falou, não foi fácil, ele pagou um preço muito grande, teve uma rebelião, meio mundo, ele teve que fazer guerras, ele teve que reconstruir um palácio inteiro, mas quando ele consegue estabilizar o seu governo, ele fala, agora a ordem mundial é a minha cultura, a cultura persa, e é isso que manda. E nessa festa ele usa os kelim do Beit HaMikdash. Mas realmente o objetivo dessa festa era por causa dos judeus? Sim. Esse era o objetivo. Toda essa festa por causa disso? Será que não é porque ele ganhou as batalhas, que ele fez todo... As duas coisas são verdadeiras. Unificou o reino dele. As duas coisas são verdadeiras. A Gemara traz que um diálogo entre Haman e Ahasverosh antes da festa, sobre como Ahasverosh, de um lado ele se sente bem que ele conseguiu consumar o reinado dele. Por outro lado, ele sabe que tem uma profecia de Irmião que a Israel vai voltar e vai reconstruir o Beit HaMikdash. E Haman explica para ele como a profecia de Irmião já passaram 70 anos e o Beit HaMikdash não vai voltar a ser reconstruído. A Megillah fala Vekelim e Heilim Shonim. Os faradim, não sei como eles leem, os Ashkenazim leem isso com musiquinha da Megillah de Eicha, que é a Megillah de Tisha B'Av. Porque esses Keilim Shonim são os Keilim do Beit HaMikdash. Ele não foi o primeiro. Belshazzar já tinha usado essa técnica. E a ideia por detrás é pisar no povo judeu. Então volta para o Rahamim da época. Por que Rahamim é o espelho, na verdade, do povo judeu? Fora Mordecai, que ele demonstra uma madrigal, um nível muito, muito profundo. Como é que a Am Israel chegou nesse ponto? Como a Am Israel achou que, se eu tenho o meu kasher e eu posso usar minha Torá, não tem Beit HaMikdash, não tem Beit HaMikdash. Estão usando os kelim do Beit HaMikdash, não estão usando os kelim do Beit HaMikdash. Não faz diferença. De onde isso veio? Na verdade, essa questão ela já surgiu 70 anos antes. Quando Nebuchadnezzar era o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele destrói o primeiro Beit HaMikdash. Mas não só o primeiro Beit HaMikdash, na verdade, Nebuchadnezzar ele conquistou todo o mundo civilizado. Quando ele termina as suas conquistas, ele constrói um monumento, uma estátua muito, muito alta, muito imponente, e ele traz representantes de todos os povos para um planalto, onde fica a estátua dele, e ele faz uma cerimônia na qual, quando tocassem as cornetas, todos os em volta se curvariam para Nebuchadnezzar. Agora, Nebuchadnezzar, a pergunta é a seguinte, pergunta o Tosfot em Masechet Megillah, será que essa estátua ela era Avodah Zarah ou não era Avodah Zarah? Fala o Tosfot, a estátua de Nebuchadnezzar não era Avodah Zarah. Ele não estava aqui representando um Deus, ele estava representando um poder, o reinado dele. Na verdade, a mensagem por trás da estátua de Nebuchadnezzar é o seguinte:
eu sou a nova ordem mundial. Eu sou o rei do mundo. Em muitos aspectos, Nebuchadnezzar ele vem pisar, terminar o Corban. Ele vem pisar. Voltando à pergunta do Ricardo, na verdade, os grandes líderes do mundo, eles sabem, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente, que o centro, o núcleo, A balança do mundo são os judeus, é o povo judeu. Eles todos sabem que os líderes sabem. todos os líderes sabem que o núcleo do mundo é Am Israel. Se eu consigo dominar o povo judeu, então eu estou dominando o mundo. Você vê que as grandes culturas que dominaram o mundo, elas sempre, de um lado, os Yehudim sempre estavam próximos às capitais, sempre, em toda a história. E de outro lado, elas sempre fizeram questão de dominar os Yehudim e de mostrar que eles sobreporam. Nesse evento, nessa cerimônia de Nebuchadnezzar, o povo judeu também estava presente. E, tirando 3 grandes sábios que a gente já vai contar sobre eles, Hananiah, Mishael e Azariah, o povo judeu se curvou para a estátua de Nebuchadnezzar. Agora, de um lado era permitido se curvar para a estátua de Nebuchadnezzar, mas de outro lado, você tem que parar e pensar o que essa estátua representa. O que essa estátua vem dizer? O que essa estátua vem falar? Essa estátua, na verdade, é essa curvação do povo judeu, pela primeira vez em 1000 anos de história, e a aceitação de que eles não são mais os responsáveis pela humanidade, e sim tem outro responsável pela humanidade. Isso infiltra Am Israel, coloca Am Israel num estado de letargia, num estado de dormência, num estado de desistência. Eles desistem da sua função. Existem 3 pessoas que eles ainda representam. A gente falou um pouco disso na aula passada, tem que sempre ver as coisas como um organismo. Am Israel ele é composto. Se tem pessoas que eles conseguem expressar uma outra mensagem, é porque isso está dentro de Am Israel. Então existem 3 que não se curvam. Você consegue imaginar? Você tem assim milhares de pessoas que se curvam para Nebuchadnezzar do mundo inteiro. Existem 3 que ficam em pé. Hananiah, Mishael e Azariah, eles falam: a gente não vai deixar pisar em Am Israel. É famoso, o que Nebuchadnezzar fez? Ele pega, ele joga eles na fogueira. Muito famoso. E acontece um milagre e eles não são queimados. Eles não são queimados na fogueira de Nebuchadnezzar. E aí se cria uma situação muito delicada. Porque de um lado se revelou aqui quão profundo é e quão alta é o nível de Am Israel. Qual o nível de Messirut Nefesh que eles conseguem chegar e qual o nível de força e de certeza que eles têm de serem um povo de Hashem. Isso através de Hananiah, Mishael e Azariah. Porém, de outro lado, se revela exatamente o oposto. Quão longe Am Israel está da sua própria essência. Porque fora eles 3, se criou aqui um problema muito sério. Se criou aqui um problema muito sério. Todo mundo sim se curvou, todo mundo sim se abaixou para Nebuchadnezzar. Então, se cria aqui uma situação muito, muito delicada. Inclusive, Hazal falam que os povos, quando viram esse milagre, essa fogueira onde Hananiah, Mishael e Azariah estavam, era um buraco. Eles criaram um buraco, pegaram fogo, porque aí o fogo fica muito forte. Fogo era brasa. Não, fogo. Alguém já fez churrasco argentino, sabe, que fazem um buraco na terra. O gaúcho faz um buraco na terra, e aí acende o fogo embaixo. E aí, por que eles fazem isso? Porque o fogo fica muito mais quente, assim. Então, assim jogaram Hananiah, Mishael e Azariah, eles estavam dentro dessas... A Gemara conta que todos os povos passaram do lado de Hananiah, Mishael e Azariah. Você vê como é grave causar a depreciação do povo judeu. E começaram a cuspir neles. Porque eles falam, na verdade, estavam cuspindo não neles, em Am Israel. Estavam falando: vocês têm um Deus desse e vocês se curvam para Nebuchadnezzar? E a Gemara fala que eles morreram afogados no cuspe das pessoas. Hananiah, Mishael e Azariah. Você vê, de um lado, eles não tinham opção. Eles não podiam, eles realmente, eles salvaram Am Israel. Com isso que eles 3 não se curvaram. De outro lado, a depreciação o Hilul Hashem, que é formado do fato dessa contradição entre o nível de Am Israel e o nível de onde eles poderiam estar, isso é muito grave. E Hashem espera 70 anos até o próximo teste. Quando isso vai acontecer de novo, Am Israel vai precisar passar para poder voltar para a terra de Israel, para poder terminar a Galut Bavel, para poder reconstruir o segundo Beit HaMikdash. Am Israel vai precisar passar de novo um teste. E esse teste acontece
no banquete de Ahasverosh. O banquete de Ahasverosh, em outra forma, é a mesma coisa. Tem que entender um pouquinho, Quanto tempo foi? Esse teste foi antes do banquete? Esse foi logo no começo de Galut Bavel. Então passaram 70 anos. Passaram 60 e quase 60 anos. Entre esse teste... Porque a história da Megillah leva 11 anos. A história da Megillah leva 11 anos. 11 anos não, 9 anos. Então, e 2 anos depois o Beit HaMikdash foi construído, mais ou menos 11 anos. É menos de 50, 60 anos Berech entre um teste e outro. E Am Yisrael, ele entra de novo nesse problema. Am Yisrael entra de novo nessa questão. Aliás, tem que entender, acabei de pensar nisso, mas acho que é verdade. Cada povo, cada cultura, ela tem um ideal que ela reflete. O ideal dos babilônios era o poder, a conquista. Por isso, a forma de demonstrar era através de se curvar ao monumento. A ideia dos persas eram os prazeres materiais. A vida é uma grande festa. A Gemara conta que eles são como um urso. Que eles comem que nem urso e dormem que nem urso. Eles são pesados. Tá cheio de peça. Cheio de peça. A ideia, pegou essa aí, tá certo. A cultura de Ahasverosh pegou. A ideia por detrás, onde ela é expressa? Na festa de Ahasverosh. A festa de Ahasverosh é o ícone. É o ídolo da cultura persa. E agora a Am Yisrael precisa decidir. Será que eu vou tomar parte disso ou não vou tomar parte disso? A gente vê que a Am Yisrael não se mantém. Am Yisrael, ele não está pronto para voltar para a terra de Israel. Am Yisrael, se eles não tivessem se curvado para a estátua se não tivessem vindo para a festa de Ahasverosh, eles teriam ido direto para Eretz Israel. Só que eles ainda não estavam prontos e agora vai começar o processo da Megillah. Vai começar um processo de revelar, de voltar a trazer Am Yisrael ao seu lugar interior. Megillat Esther, um remes, eu não sou muito de remazim, mas como a gente chama? Megillat Esther. Megillat Esther, o pergaminho de Esther. Mas Megillat também pode ser revelar. E Esther, um rei, é algo que está oculto. A Megillah, ela vem revelar coisas ocultas. Isso é um processo que ele volta, ele se repete em vários aspectos da Megillah. Hashem, que está oculto, ele se revela. Am Yisrael, na sua essência, que está oculta, que está dormindo, que está entorpecida, ela vai se revelar durante o processo da Megillah. Mas isso não é um processo fácil. Agora vai começar todo um processo da destruição do decreto de Haman, que Am Yisrael vai ter que escolher, vai ter que lembrar quem ele é. Antes da gente continuar, eu quero só fazer uma pergunta. Por que BME? Como a Am Yisrael, qual é a questão que estava em jogo? Talvez mais para frente a gente vai poder responder essa questão. Como a gente resolveu esse problema. Mas o que estava em jogo BME? Como a Am Yisrael chegou nesse nível de que eles deixam usar os quilinhos do Beit HaMikdash? Quer dizer, qual era a ideia, qual era a questão, qual era o problema que tinha por trás que eles não conseguiram se manter? Sim? Isso a gente encontra logo no começo da história. Logo depois de Kriyat Yam Suf, quando o povo, antes de receber a Torá, o primeiro grande teste que Am Yisrael tem é a guerra com Amalek. Só que quem presta atenção nos psukim, tem lá um passuco muito interessante. O passuco fala o seguinte: Am Yisrael chega a um lugar chamado Refidim. Esse é o nome do lugar. E o passuco, ele expressa como Am Yisrael ele tem uma dúvida. Hayesh Hashem bekirbeinu imayim. Será que existe Deus entre nós? Ou será que não existe Deus entre nós? E logo em seguida, o próximo passuco fala: Vayavo Amalek vailachem beIsrael berfidim. Veio Amalek e fez guerra com Am Yisrael. Nossos sábios explicam, os dois psukim eles são interligados. Essa dúvida, que nem você falou, Amalek é Lashon Safek, é o Gematria de Safek. O valor numérico de Amalek é a dúvida. Essa dúvida que Am Yisrael tinha, será que existe Deus entre nós ou não? Ela que proporciona a possibilidade de vir a Amalek e falar: não existe Deus entre vocês. Só que a gente tem que parar e pensar, qual é a pergunta dele? A gente está falando aqui do povo que viram as pessoas que viram as 10 pragas no Egito, viram o mar se abrir e viram a revelação divina a ponto de eles poderem apontar com o dedo. Zé, que Elia, Nuve Amru. Essa era outra geração. Não, a mesma geração, 3 semanas depois. Ah, sim, estou falando do deserto. No deserto. Como é que no deserto a Am Yisrael chegou nesse nível de falar: será que tem Deus ou será que não tem Deus? Com certeza a pergunta deles não era uma pergunta de Muna. Am Yisrael não tinha mais dúvida: será que Deus existe ou será que Deus não existe? Am Yisrael também não tinha mais dúvida: será que Deus rege o mundo ou Deus não rege o mundo?
Eles passaram um curso muito intensivo, eles e os egípcios, para aprender essa lição de uma forma muito clara. Então, qual é a dúvida de Am Yisrael? A dúvida de Am Yisrael, na verdade, é uma dúvida que vai se manter até o final da Megillah, até os dias de Purim. Isso que existe Deus é verdade. Isso que existem ideais divinos no mundo, existe uma verdade que ela precisa prevalecer a todos os outros valores, isso a gente não tem dúvida. Mas será que ele está dentro de nós? Será que nós somos compatíveis? Nós conseguimos viver dessa forma? Será que isso é pra gente ou só para um Moshe Rabbeinu da vida consegue viver dessa forma? Será que Yesh Hashem Bekirbeinu? Será que Hashem está dentro de nós? Ou não está? Hashem não está dentro de nós. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Essa questão volta muito em toda a história de Am Yisrael até Purim. Várias vezes a gente encontra na Torá que Am Yisrael reclama da comida, reclama da bebida, vamos voltar para Mitzrayim. É esquisito, mesmo dentro do deserto, eles pedem a gente quer slava, a gente quer carne. Tinha mar. De onde vem essas tavotos? Quer dizer, também tem que lembrar, a gente está falando da geração Dora Midbar, a gente está falando da geração que vive de Mitzrayim, não é pessoas, são pessoas muito elevadas. Então a resposta mais profunda é que o que está por trás desses pedidos será que Hashem ele pode dar pra gente a verdade? Hashem pode dar pra gente o absoluto, mas será que ele pode dar carne também? Será que ele entende o nosso lado humano? Será que ele entende o nosso lado faltoso? Será que a gente, como os seres humanos normais, conseguimos fazer parte do mundo de Hashem? E essa é uma pergunta muito, muito, muito forte. Quando Am Yisrael vai receber a Torá, está escrito que Am Yisrael, a gente contou, uma das perguntas que a gente fez, a gente sabe que em Purim eles receberam a Torá por vontade própria. O que era antes? Antes Am Yisrael, Hashem colocou em cima de Am Yisrael uma montanha. Por trás dessa ideia, por trás desse fato, tem uma ideia muito profunda. A geração, e Am Yisrael, quando ele recebe a Torá, eles entenderam que não há nenhum outro valor igual à Torá. Eles viram Yetziat Mitzrayim, eles viram a saída do Egito, eles viram o mar se abrir, eles viram o que estava acontecendo em Har Sinai, eles viram a revelação de Hashem no mundo, e eles entendem que tudo na vida tem que abrir espaço, tem que dar lugar a esse ideal. Todas as suas outras prioridades agora você vai botar de lado, porque tem algo que é muito maior do que todo o resto da sua vida. Isso é verdade. Isso não deixa de ser verdade. Mas isso cria uma contradição, um antagonismo dentro do povo. A gente vai botar de lado toda a nossa vida. A gente vai abrir mão de tudo que a gente tem para a gente conseguir ser o povo de Hashem. Mas será que isso é possível? Será que isso é compatível com a nossa vida? Será que isso é verdade? E nessa dúvida, Am Yisrael ele continua durante todos os 1000 anos, mais ou menos, de história até a destruição do Beit HaMikdash. Por um período muito, muito curto, o período de Shlomo, Am Yisrael conseguiu viver dessa forma. Mas depois já começaram as corrupções, começaram as decadências, até a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Quando o primeiro Beit HaMikdash é destruído, Am Yisrael fala, olha, nós vamos continuar fazendo a Torá, nós vamos continuar fazendo as mitzvot, porque a gente entende que não tem outra opção, não dá sem isso. Mas isso, se você me disser que isso é compatível com a vida de seres humanos, isso não é. Isso vem Nebuchadnezzar, ele fala pela primeira vez. A ordem mundial, Hashem, se revela, o reinado de Hashem se revela através de dos reinados da terra. Das culturas que mandam e dos países que mandam no mundo. Nebuchadnezzar fala, Hashem não vai mais se revelar através dos ideais que Am Yisrael prega. Hashem vai se revelar através dos ideais que a Babilônia vai pregar. Porque eles são muito mais humanos. Ahasverosh, ele fala a mesma coisa. Hashem não vai mais se revelar através dos ideais de Am Yisrael. Ele vai se revelar através dos ideais da Pérsia. E Am Yisrael fala... lá dentro, talvez eles não falam isso da boca para fora. Eu tenho certeza que se você perguntasse lá para os sábios, vai que um dia Hashem vai resolver o nosso problema, vai vir o Mashiach e vai resolver toda a nossa situação. Mas no nosso dado momento, realmente Hashem não se revela e a vida. Na verdade, esse argumento não é em todo mentiroso. Realmente, Am Yisrael, quando ele está na Galut, quando ele está fora da terra de Israel, ele realmente se desliga da vida.
Porque a vida, o mundo, a realidade, como ela funciona quando ela não está ligada à sua forma ideal, ela realmente não é a vida que a gente quer. Você vê que a Amisrael, durante toda a Galut, ele não lidou com questões materiais. Inclusive, Ashgaha fez com que muitas vezes, durante 2000 anos de exílio, os judeus trabalhavam com finanças, com dinheiro. Dinheiro não é terra. Dinheiro não é algo palpável, não é algo... É algo um pouco mais virtual. É um pouco menos apegado. É um negócio que você pode... Um dos motivos é porque a gente está em Galut. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde está. Outro motivo é porque os goim não deixaram a gente ter a terra. Mas tudo isso, Be'etzem, reflete uma ideia. Reflete a ideia... Am Israel não tem um lugar no mundo na Galut. Só que Am Israel, para poder voltar, ele precisa entender que ele precisa ter um lugar no mundo. Ele precisa ter um lugar na realidade. E ele precisa, dentro dessa escuridão toda, a Am Israel precisa começar a agir e precisa começar a se despertar. Essa era a questão que estava em jogo e é isso que vai acontecer durante todo o processo da Megillah. Mas não vamos dar o spoiler. Tem que ver como as coisas acontecem aos poucos. Então, esse é o motivo, essa é a questão que está por trás de toda a Megillat Esther. E Mordecai e Esther, eles são os protagonistas, eles são os educadores do povo, antes de mais nada. A Gemara em Masechet Megillah conta, a Gemara faz a seguinte pergunta: Esther mina Torah minayin. De onde a gente conhece Esther da Torá? Onde está indicado na Torá a situação de Esther? Fala a Gemara, tem um passuco. Vanochi Aster Astir Panai. Eu vou encobrir, eu vou me esconder. Hashem falou uma cobertura dupla. A realidade em Shushan, ela é tão longe da realidade divina, ela é tão longe da revelação do fato de Am Israel ser o povo de Hashem. A gente passou outros processos depois de Shushan que eram assim. A gente conhece essas situações, mas tem que entender que Am Israel durante 1000 anos viu profetas. A gente tem que entrar na cabeça do povo que está lá. 1000 anos que a presença de Hashem no mundo era uma coisa óbvia, não existiam hereges. Existiam idólatras, mas não existiam hereges. Não existe alguém que não acredita em Deus. Existe alguém que acredita em outros deuses também. Mas você vê um profeta, você não tem muito o que... Você vê o Beit HaMikdash construindo, você não tem muita dúvida. E de repente tudo isso acabou. De repente, Am Israel está lá embaixo, é o povo mais desprezível do mundo, mais longe dos seus ideais. E agora você precisa falar para eles: olha pessoal, levanta, vamos reconstruir o Beit HaMikdash. Não é um processo fácil. Esse é o processo da Megillah. Então esse é o problema. E agora vai aparecer um sujeito chamado Haman. Aliás, Haman é o cérebro por trás de toda essa operação. Haman e seu descendente mais... o último deles que a gente sofreu com eles na Alemanha, eles têm a mesma ideia. Eles entendem isso muito bem. Diferente do povo judeu, que já não entende qual diferença eles fazem no mundo, Haman sabe que enquanto existir os Yehudim no mundo, ainda o mundo não vai ser território de Ahasuerus, com certeza não vai ser território de Amalek. Hitler, quando ele escreve no livro dele, enquanto existiu o povo judeu no mundo, a gente está falando de um povo judeu completamente assimilado. Principalmente da Alemanha. Na Alemanha eles eram super assimilados. Eles trazem a consciência ao mundo, o peso na consciência. E a humanidade não consegue desenvolver o quê? A sua vida enquanto ela pensar em ética. Enquanto ela tiver esse peso na consciência, será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? A humanidade não vai conseguir se desenvolver. Por isso a gente precisa tirar o fator decisivo. Haman, ele sabe muito melhor do que Am Israel quem eles são. Mas ele vai ensinar. E depois ele vai servir como modelo. Mas a gente vai chegar lá. Antes de toda essa história começar, a gente tem o caso Vashti. Sim, final do Perek Aleph, com isso a gente vai terminar hoje. Eu tô vendo que a gente não vai terminar a história de Purim esse ano, mas tudo bem. A gente faz o que pode, não dá para pular. O caso Vashti. Vamos contar os detalhes do caso Vashti e entender como, na verdade, Hashem se revela durante a Megillah. A gente falou que a Megillat Esther é Megillah dos Esterim, ela vem revelar as coisas ocultas. Alguém conhece? Tem uma música que se canta em Purim, não sei se o pessoal conhece, sobre Harvona. Harvona. Só que o começo da música é assim: Vegam. De onde veio essa música? Essa música, na verdade, é uma das coisas que mais refletem a Megillat Esther. Não foi do Barulho? Não foi do Barela, desculpa. Não foi do Barela.
Essa música, e também. Megillat Esther, ela é construída de uma forma que, se você for analisar cada evento, cada ocorrência por si só, fala, tá bom. Parte de intrigas da corte, muito normal. Quando você leva Megillat do começo ao fim, e você entende que tem por trás um fator divino, você começa a ligar os pontos. Ah, isso também, e aquilo também. Eu escutei um machado para isso. Como um filho, o rei tinha um filho, que esse filho precisava sair do caminho. Ele tinha se rebelado contra o rei, ele precisava voltar a saber quem ele era, saber aonde ele pertencia. Então o rei expulsa ele do palácio e manda ele para longe. Só que o rei não quer que nada de mal aconteça com o filho. Então ele tem um problema. De um lado, eu vou mandar um esquadrão de elite para tomar conta dele. De outro lado, enquanto ele achar que tem um esquadrão de elite tomando conta dele, ele nunca vai mudar. Então ele cria um sistema de que você tem lá o serviço secreto, que eles estão tomando conta do filho, mas o filho não pode saber disso. E de repente aparece um urso no meio da floresta, e de nada o urso cai. Alguém deu um tiro no urso. De onde veio? Não sei. E tem várias situações. De repente o filho começa a se tocar, ele começa a ligar os pontos, ele começa a entender que na verdade o pai dele está tomando conta dele. E aí o que acontece? Isso na verdade é um exemplo, acontece isso na nossa vida bastante. Só fala, aquele carinha que caiu no buraco, ele caiu na verdade numa armadilha que foi feita para me proteger. E isso que trocaram as placas, eu fui para a cidade X e não para a cidade Y, também foi de propósito. E ele vai trocando os pontos que na verdade não eram conectados, e de repente ele vê como o pai dele, mesmo quando ele manda ele para Galut, mesmo quando Hashem manda Am Israel para Galut, para o exílio, não é à toa. Não é porque Azav Hashem et haaretz, não é porque Hashem deixou a gente de lado, é porque agora alguma coisa a gente precisa voltar a entender. E essa é a própria lição. O primeiro grande lição disso é o caso Vashti. Vashti, quem é Vashti? Vashti, a gente falou, é a filha de Belshazzar, neta de Nebuchadnezzar, o grande destruidor do Beit HaMikdash. E Vashti era uma mulher muito tradicional. Ela era muito apegada às tradições da família dela. A pena era que as tradições da família dela eram destruir o Beit HaMikdash. Quando os filhos de Aman mandam a carta para Hashverosh, para ele impedir a reconstrução do Beit HaMikdash, Hashverosh fica em dúvida. Hashverosh ele tem uma preocupação: se manter. Essa é a única preocupação dele. Se manter o reinado dele. Ele não quer comprar briga com a Kadosh Baruch. Ele entende que a Am Israel é uma força muito forte. Então como é que ele faz isso? Então ele está inclinado às vezes a deixar. Quando ele recebe a carta, ele está inclinado a deixar. Vem a Vashti, no papel de boa esposa, falar, como assim você vai deixar eles reconstruir no Beit HaMikdash? Meu avô destruiu o Beit HaMikdash e você vai reconstruir? De jeito maneira nenhuma, não falo mais com você. Aí o Ahasuerus não teve mais escolha, e não reconstruiu o Beit HaMikdash. Vashti, ela fazia questão de escravizar as meninas judias no Shabbat e despidas, para mostrar que de um lado ele manda nos corpos dela e de outro lado ele manda nas almas também. Vashti não era uma pessoa legal, mas Vashti tinha uma qualidade. Hazal falam que Vashti era uma das 4 mulheres mais bonitas da história. Havá, a gente falou sobre isso semana passada. Havá, Sará, Abigail e Vashti. E Ahasuerus sabia que ele tinha a mulher mais bonita do mundo. Mas não é suficiente. Saber que você tem em casa, você não maspica. No 7º dia da festa, quando todo mundo já estava para lá de Marrakech, talvez para lá de Shushan, começaram a discutir qual das mulheres eram mais bonitas. As da Média ou da Pérsia? O reinado ele era composto dos dois, era a Pérsia e a Média juntos. E aí a Ahasuerus falou, eu sou o chefe, eu sou o rei, eu preciso explicar para vocês que estão todos errados. A mulher mais bonita do mundo é a minha esposa. E ele manda trazer Vashti, vestindo a coroa real, falam nossos sábios, e só a coroa real. E Vashti, na verdade, ela fica muito feliz com a oportunidade. Ela não tem problema nenhum com isso. A única coisa é que nessa hora Hashem faz um milagre e Vashti começa a passar mal. Tem várias versões nos Midrashim. Se nasceu um rabo, se ela teve chifres, se ela teve lepra, ela ficou com a pele dela ficou uma doença de pele. Indiferente pra gente o fato, por mim, pros meus filhos, quando eu conto pra eles a história de Purim, eu dou pra ela todos, eu dou direito. Não precisa dar desconto pra Vashti. Se ela quiser tiver
rabo, chifre e lepra, tá tudo bem, a gente deixa 3 por 1. Bechol Ofen, ela vira para Hashverosh e ela fala para Hashverosh, meu filho, você tem que lembrar quem você é. Não se acha tanto, você só é rei por minha causa. A Hashverosh, ele não era digno de ser rei. Ou que ele não era digno, Bemet, que ele não era filho de Koresh, ou que mesmo sendo filho ele não era grandes coisas. E ele vai e casa com Vashti, que era de uma linhagem de imperadores. E a gente vê na Megillah muito interessante, quem prestar atenção, o diálogo entre a Hashverosh e Vashti. Quando a Hashverosh fala para Vashti, ele fala Leavi et Vashti Amalka. Traz a Vashti, ela também é a rainha, mas antes de mais nada ela é a Vashti. Quando ela responde, ela fala Hamalka Vashti. Eu sou a rainha, antes de mais nada eu coloco a rainha na frente e depois Vashti. Então você, por favor, me respeita. E aí quem entra numa situação delicada é a Hashverosh. Por quê? Porque ele recebe essa ofensa de Vashti na frente de todo mundo. De um lado, ele gosta muito de Vashti. Ele não quer que Vashti seja morta. De outro lado, ele não pode deixar passar em branco. O que ele faz? O que a Hashverosh faz? Ele chama os sábios do Sanedrin e fala para os Yehudim que estavam na festa, o que eu preciso fazer? O que eles respondem? Alguém sabe? Problemaço, né? Se falar para matar a Vashti, como assim? Vocês mandam matar a rainha? Se falar para não matar a Vashti, vocês não respeitam o rei? Os Sanedrin falam, bons judeus, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, antes de mais, primeiro, Não, o conselho dele. não, como está escrito no Passuque, eu vou ler para vocês. O mais legal seria ler tudo dentro do Passuque e entender onde Hazal Medaikim cada coisa, mas está escrito assim. Vayomer HaMelech LaChachamim Yodei Haitim כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין. O que é יודעי Haitim? Que sabem as horas. Quem são os Chachamim que sabem as horas? Fala Gemara em Masechet Megillah, são os Sanedrim que eles sabem calcular quando começa o mês e quando termina o mês. Todo o conselho Goi dele lá. Depois que os Sanedrim deram a resposta, foi o que ele fez. Ele Pergunta sabe, pro teu conselho. Né? ele sabe que os Sanedrim, os conselhos deles não são ruins. Porque eles são pessoas muito sábias. Só que o Sanedrim fala assim, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, nossa sabedoria foi embora. A gente não tem mais sabedoria. A gente não é apto para julgar uma questão tão delicada. E com isso eles se safam, Baruch Hashem, e não precisam responder. E aí eles passam para o Conselho Goi. E a Megillah traz para a gente o nome de todos os conselheiros. Os últimos dele chamam-se Memuchan. Fala Gemara, Memuchan é Haman. Haman é Memuchan. Ele tinha um posto, ele tinha atingido um posto lá. Ele era o último dos 7, o último da fila. Por que aliás, ele chama Memuchan aqui? Porque ele é Muchan Lepuranut, é um cara próprio para fazer problemas. Por isso a Megillah chama ele de Memuchan. E os sábios entendem que a intenção muito clara de Hashverosh é que eles dizem que tem que manter a rainha viva. Ele gosta da rainha. Memuchan, ou Haman, ele pula na oportunidade e não deixa ninguém falar. Antes, mas não de jeito maneira nenhuma. Como você vai engolir essa ofensa? O Midrash conta que Haman tinha uma filha, também uma das grandes protagonistas da nossa Megillah, é a filha de Haman. Haman tinha uma filha e Haman queria que essa filha casasse com a Hashverosh. Dessa forma ele seria sogro do rei e daí pra frente tudo é festa. Quer? Dava um golpe. Vamos ver, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro botar minha filha como rainha. Então ele ficaria muito feliz que o posto da rainha fosse liberado. Vamos botar a rainha de lado. Agora Haman, para isso, não só que ele fala que a Hashverosh tem que matar Vashti Amalka, ele ainda tem mais um detalhe. A lei era que o monarca não podia julgar leis relacionadas a si mesmo. Haman fala, eu acho que temos que dar... A situação é tão grave, né? Extremamente grave. Sua esposa falou que não vai vir. É o grande problema da vida. Mas Haman e a Hashverosh, é assim que eles funcionam. Haman fala, olha, a situação é tão grave que a gente tem que dar poderes absolutos para o rei. A ponto dele poder se auto-julgar. Você vê como a mão de Hashem já está metida na história. Antes de vir a desgraça para Israel, Hashem já vai botar no próximo capítulo Esther dentro da corte. A solução, Magdim Refuah Lamakah. Hashem entendeu que agora precisa chacoalhar o povo judeu. Tem que dar para eles se diz um zets. Dar uma acordada, uma chacoalhada. Mas antes de mais nada a gente vai preparar o campo para tudo dar certo no final.
quando Ahasverosh ele recebe o poder de julgar também as coisas ligadas diretamente ao rei, ele vai usar esse poder mais uma vez no final da Megillah, quando ele vai mandar matar Haman, sem perguntar nenhum conselho, porque ele vai se sentir ameaçado. E quem cozinhou o prato que Haman comeu? Ele próprio Haman. O próprio Haman. O próprio Haman é a pessoa que como se diz isso em português? Passou isso na Constituição de Paras Umadai. E assim eles matam a rainha Vashti, e Ahasverosh, ele acorda da bebedeira, e o que ele tem? Qual o problema dele? Saudades. Ele sente falta da rainha dele. E aí, só para terminar, hoje, começo do Perek Beit, é uma coisa interessante. Até agora a gente viu muitas pessoas muito sábias, muito esclarecidas. Tem aqui conselheiros para tudo que é tipo, gosto e jeito. Mas o que uma pessoa sente, o que uma pessoa sofre, vai Omeru Narei Amelech Mesharetav. Quem vai dar o conselho para arranjar uma outra rainha são aqueles que são jovens, que tomam conta do rei no dia a dia, que entendem que vê a pessoa quando ele está deprimido, que ele precisa de alguém. Isso, todos os esclarecidos do mundo podem ter todas as razões políticas do mundo. Eles falam, olha, eu não entendo. Eu sei que você precisa de alguém. E aí, Ahasverosh, ele vai procurar uma rainha. E qual é o grande critério para você achar uma pessoa apta de ser a rainha de metade do mundo? Bonita. Que ela seja bonita, óbvio. Não tem outra coisa mais importante. Então, a gente continua na terça.